Oiê, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu sei que eu tô em falta com vocês, eu tô postando pouquíssimos vídeos aqui, mas é porque tá uma correria e eu não tô conseguindo. Eu tô sem Instagram por enquanto, eu desativei, mas no TikTok eu tô conseguindo postar com uma frequência maior. Então, se você gosta dos meus conteúdos, se você se identifica com a forma que eu compartilho a palavra de Deus, já me acompanha também nas outras redes. E o tema de hoje é sobre a gente confiar no escritor da nossa história. Eu vou trazer alguns pontos sobre o tempo da espera. E eu sei, esperar dói. E não é uma dor qualquer, não. Às vezes parece que a gente tá parado no tempo e que nada tá acontecendo. A gente vai vendo os dias passarem e a gente não tem resposta nenhuma. E sabe o que é pior? Quando a dúvida começa a gritar. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu tô perdendo tempo nesse processo de espera? E como que a gente continua confiando quando nada faz sentido? Como a gente consegue manter a nossa fé quando o silêncio de Deus parece ser mais alto do que qualquer resposta? Então hoje eu quero te trazer uma reflexão sobre grandes histórias. Histórias que marcaram gerações, histórias que mudaram destinos. Eu tô fazendo o plano de leitura da Bíblia em um ano, então eu tô lendo desde o comecinho até o final. Mas eu não tô só lendo, eu tô estudando, eu tô realmente me aprofundando nas escrituras como nunca fiz antes. Até porque se a gente quer romper, a gente precisa literalmente mergulhar de cabeça. E com esse tempo de estudo da Bíblia, eu pude perceber que as histórias mais lindas que eu já li estão na Bíblia. Eu pude ter um vislumbre geral de coisas que eu não conseguia enxergar. E isso realmente é só o Espírito Santo que pode fazer. Na Bíblia a gente vai encontrar relatos de amor, história de redenção, de perdão, de santidade, de pureza, de encontros marcantes, de momentos de espera e de provação, de vitória, de perdão, de cura. Gente, é tanta coisa que tem na Bíblia. Mas o mais incrível é que o que todas essas histórias têm em comum? Um único autor. Deus. E o que a gente pode perceber é que Deus, ele não escreve só histórias, ele escreve destinos, ele escreve histórias com propósitos. Ou seja, Deus é o melhor autor e diretor que eu conheço. Mas sabe o que acontece quando a gente tá no tempo de espera? Parece que o silêncio de Deus, ele pesa. E aquela pergunta clichê que a gente sabe que não se deve fazer vem na nossa mente. Será que Deus me esqueceu? Mas eu preciso te lembrar uma coisa. Deus não esquece as histórias que Ele mesmo começou a escrever. Ele não improvisa, Ele não apaga capítulo e começa a reescrever nas pressas. Ele é um excelente autor. Ele é o grande autor da minha e da sua história. E cada cena da sua história, da sua vida já foi planejada antes mesmo de você nascer. E nesse tempo da espera, saiba que você não tá sozinha, que você não é a única pessoa que tá esperando por tanto tempo. Lembra de Rebeca? Ela não saiu correndo procurando por Isaac. Não, ela tava ali, servindo e sendo fiel naquilo que Deus confiou a ela. Que no momento era servir a família dela. Ela tava indo pegar água no poço pro pai. E em um belo dia, quando ela menos esperava, ela foi encontrada. Ela foi achada. Ou então Ruth, ela não foi atrás de Boaz. Ela simplesmente foi obediente. Ela estava servindo a sua sogra. E com essas histórias a gente consegue ver que o que era delas no tempo certo chegou até elas, sem desespero, sem atalhos, sem mentiras, sem querer ultrapassar, manipular as etapas ou infringir alguma regra. Porque Deus, quando Ele escreve uma história, Ele mesmo se encaminha de passar a próxima página. Se tá demorando, não significa que não vai acontecer ou que tem algo errado. Você precisa lembrar que a espera de hoje tá formando o seu testemunho de amanhã. E não, você não tá atrasada e você não foi esquecida, independente da sua idade, independente do tempo de espera que você esteja passando. E esse silêncio de Deus, por mais que pareça, não é um vazio, é um preparo. Esse tempo de espera não é uma punição, não é algo para fazer você sofrer, é um refinamento. Deus, Ele tá te refinando, te moldando e preparando o cenário que vai glorificar o nome dEle através da sua vida. Talvez hoje você pode até estar se sentindo cansada, sobrecarregada, desanimada, sem esperança, é normal, ok. Mas não deixa que essa fase, que esses sentimentos impeçam você de avançar. E um bom versículo pra gente ler quando a nossa incredulidade estiver gritando, tá lá em Jó 23:10. Mas Ele conhece o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Vocês não vão acreditar que meu celular deu superaquecimento. Nunca aconteceu isso. Mas tá tão calor aqui em São Paulo que nem o celular tá aguentando. Enfim, eu tive que parar de gravar, coloquei o celular no congelador. Então, se tiver mudado alguma coisa de imagem, me perdoem. Mas o que importa é a mensagem. Eu tava falando sobre o ouro, né? Desse versículo de Jó. O processo de refinamento... Agora os cachorros decidiram começar a latir.
O processo de refinamento não é fácil, é árduo, porque o fogo é um elemento para purificar muitas coisas. Mas a gente precisa entender que, por mais doloroso que seja, esse processo de refinamento que Deus nos permite passar não é em vão. Então apenas abrace esse processo, aceite esse processo, porque o que Deus escreveu para você tem um propósito, e é um propósito maior, é o propósito de glorificar o nome dele através da sua vida. E quando eu penso nisso, quando eu lembro que eu fui escolhida por Deus, eu fico muito grata. Por mais que sejam processos difíceis, muitas vezes dá vontade de desistir, mas o importante é o que você decide fazer com isso. Não são as suas vontades, os seus desejos, eles vão vir, a gente é ser humano, a gente é carnal. Esse corpo aqui, essa matéria, ela realmente é uma matéria que deseja sempre o benefício, que deseja sempre o mais fácil, o que é prazeroso. E não se culpe por sentir isso, é normal. Mas o que importa verdadeiramente é o que você decide fazer. Se prostrada por conta das adversidades, das dificuldades, das mentiras que o inimigo lança sobre a sua mente, ou se seguindo, né? Tem uma frase que eu gosto muito de sempre anotar. Eu tenho inclusive vários post-its aqui para quando eu estiver desanimada eu lembrar da palavra de Deus, mas algo que eu gosto sempre de incluir nas minhas anotações é: continue a nadar, independente da onda que vier, independente dos levantes que a gente enfrenta, a gente precisa escolher continuar no caminho que Deus já escreveu pra você, continua na visão que Deus já te entregou, porque o final é recompensador. A gente precisa continuar avançando, não só pra uma bênção, mas pra algo maior, porque Deus quer te usar, Deus quer te fazer uma ferramenta de avivamento nessa geração. E a nossa maior conquista vai ser na eternidade, vivendo ao lado do nosso Criador. E mais um versículo que fala sobre o refinamento no fogo, 1 Pedro 1:7. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O tempo de espera não é fácil, mas nada é fácil. É igual aquela frase: escolha o seu difícil. E eu não tenho dúvidas de que a nossa melhor escolha sempre vai ser a escolha de seguir o caminho que Deus desenhou para nossa vida, a escolha de seguir servindo e obedecendo o chamado que Deus nos confiou. E agora eu quero te fazer uma pergunta: e você? Você tem confiado no autor da sua história? Ou é você que está tentando reescrever um novo capítulo da sua vida? Eu espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração e que o Espírito Santo tenha te revelado muitas respostas que você busca. Um super beijo e até o próximo vídeo.